que não achou de misericórdia. Vamos ler a palavra do Senhor, que vai dizer assim: voltando os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Fala, feito? Mais alto, feito? Ensinado. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Fala, não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm, fala mais alto, que não têm pastor. E passou a dar-lhe para eles uma comida ou ensinamento. Ele ensinava muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, já está muito avançada a hora. Despede para que, passando pelos campos e ao redor das aldeias, eles comprem para si o que comer. Porém ele respondeu: dai-lhe vós de comer. Disseram eles: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar o que comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide e ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem, e em grupos, sobre a relva verde, sobre a mata verde. E fizeram, e repartindo-se em grupos de 100, 50 e 50. Tomando ele 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e o abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que ele distribuísse, e por todos repartiam também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Curva sua cabeça, vamos orar pela palavra. Ó Deus, estamos na tua presença, Senhor. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados e as nossas falhas. Senhor, as nossas iniquidades, os nossos pecados são assistidos pelo Senhor todos os dias. Sabemos que de fato, Senhor, se não é a tua graça, não teria como estarmos aqui, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor é zeloso, o Senhor é bom, o Senhor nos abençoa, o Senhor, meu Deus, nos socorre, e o Senhor, meu Deus, ó Pai, é quem atende nós nas nossas misérias. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque estamos vivos, Senhor, ouvindo, lendo, meditando, observando tuas escrituras. Senhor, e nesse deserto espiritual, meu Deus, nesse deserto e nessa sequidão, a qual encontramos, meu Deus, ó Pai, meu Deus, a necessidade de bebermos, meu Deus, de uma água, meu Deus, cristalina e que mata a nossa sede, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra é a fonte de água da vida, Senhor. Senhor, sabemos que tu és o pão vivo que desceu do céu. E nós te agradecemos pela cruz do Calvário, Deus. Meu Deus, te agradecemos pelo amor, ó Pai. E em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Aplaude o Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, esta palavra hoje pela manhã, o Senhor falar ali comigo quando eu meditava nela.
Jesus, ele é muito inteligente quando ele quer falar conosco, ele é muito maravilhoso. Essa palavra fala de necessidade. Quem aqui não sofre de necessidades básicas na sua vida? Quem não precisa comer, beber, vestir? Quem não precisa de um bom relacionamento? Quem não precisa de viver a tua vida enquanto está vivo? Todos nós queremos uma família, queremos ter um dinheirinho, queremos ter uma coisa boa, queremos viver o melhor da terra. Aqui nesse texto de Marcos, nós vamos ver que algumas coisas estavam acontecendo. Nós vamos ver que no capítulo 6, ele vai aqui até o versículo 56. Existem algumas divisões aqui, e nós vamos prestar atenção nessa divisão para nós entendermos o versículo 30 que nós estávamos lendo, ao ponto de Jesus levar os discípulos a viver uma multiplicação. Nós vamos ver que Jesus, iniciando o seu ministério, Jesus ele vai sair da região de Nazaré, porque em Nazaré Jesus não pôde fazer os seus milagres. Jesus não conseguiu fazer o que ele fez em outros lugares. Se nós olharmos o capítulo 6 e o versículo 5, nós vamos ver que Jesus, depois que ele prega na sinagoga, a Bíblia diz que ele vai ser expulso da sua cidade. E ali vai dizer no versículo 5 que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, não curar uns poucos enfermos, impondo apenas as mãos. E admirou-se Jesus da incredulidade deles. Contudo, Jesus começou a percorrer as aldeias e as circunvizinhanças e começou a ensinar o evangelho do reino. Jesus aqui já nos deixa uma visão lógica e clara, que muitas das vezes você vai nascer em um lugar, você vai viver e habitar um lugar, mas nem sempre vai ser aquele lugar que você vai morrer ali. E nós vamos ver que Jesus ali, ele sofreu uma perseguição. Por quê? Porque no bairro onde Jesus nasceu, ele sempre seria conhecido como o filho do carpinteiro. Jesus não seria reconhecido como o Messias, como o Filho de Deus, porque ele nasceu, ele foi criado ali, e as crianças do bairro, os adolescentes, as pessoas que estavam em sua volta, viram Jesus ali como filho de José, o carpinteiro, e de Maria, uma mulher humilde, uma mulher simples. Mas nós vamos ver que quando Jesus ele vai aguçar o seu ministério para poder pregar a palavra, ensinar, usar os dons de cura, exercer o seu ministério, Jesus ele foi rejeitado no seu próprio bairro, no seu próprio lugar de origem. A Bíblia vai nos ensinar então que muitas das vezes nós temos que ficar em paz com certas perseguições, porque é natural, Jesus diz, de ser perseguido em casa, de ser perseguido no seu bairro, de talvez aquele que você foi. Eu fui rodeado e sou rodeado de muitos amigos, de pessoas que querem o meu bem, outras não. Então você vai ver alguns que vão te apoiar e outros que vão te dizer não, e não vão confiar em você, e não vão acreditar naquilo que Deus tem na tua vida. Enquanto eu estava aqui jogando bola, conduzindo 5 estrelas, a brincadeira, muita gente se alegrava, bebia, curtia. Mas quando eu tomei uma decisão de mudar a minha vida, se entregar para o Senhor, quando eu comecei a parar de beber, a parar de gastar o meu dinheiro naquilo que não era favorável ao Senhor ou à minha família, claro que eu sofri rejeição. Claro que alguns amigos foram embora, algumas pessoas nos abandonaram, nos deixaram, mas o importante é que o Senhor nunca se afastou de mim. E o importante é isso na tua vida. Alguns vão fazer parte da tua vida e outros vão apenas passar pela tua vida. E você tem que estar acostumado com isso. Sabe por quê? Porque se nós analisarmos quando você nasce, você passa um período no hospital, sim ou não? Sim. Com a parteira, ou com a médica, ou com alguém que vai auxiliar você. Mas você vai ficar lá para sempre? Não vai. Então você vai viver períodos da sua vida. Vai ter momentos que Jesus viveu com seus irmãos dentro de casa como um menino comum, como uma pessoa, como um jovem que muitas das vezes amava os seus irmãos e viveu em família. Mas chegou a hora de Jesus sair de casa. Chegou a hora de Jesus cumprir aquilo que Deus o chamou. E agora Jesus não vai ser mais um menino que brincava com seus irmãos. Agora ele vai ser um homem que vai tomar uma posição para uma vida espiritual e para cumprir a chamada de Deus na vida dele. E quando isso chega, essas responsabilidades chegam, o cenário muda, sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem hora que você vai estar lá na quadra jogando uma bola e vai ter hora que você não vai estar mais.
Vai ter hora que você vai passar, vai cumprimentar os amigos e você vai até ter desejo de estar lá, mas por causa da chamada de Deus e daquilo que Deus tem na tua vida, você vai estar em outro lugar, em outro bairro, fazendo aquilo que Deus te chamou. É porque o tempo de menino passa, sim ou não? E você vai se tornando homem. E aí Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisa de mim, e agora quando ele se tornou um homem, ele começou a fazer coisa de homem. Então a responsabilidade de Paulo agora já era diferente. A responsabilidade de Jesus era diferente. Ele está com 30 anos de idade, ele vai sair agora do seu bairro. Jesus frequentou essa sinagoga que ele foi rejeitado. Jesus, na onde ele estava, naquela sinagoga, ele cresceu ali. Ele sabia que a Torá estava ali, alguns viam ele ali. Mas quando Jesus abriu o texto de Isaías e diz: eu sou aquele que a nação queria, eu sou aquele que o povo tanto esperava, a nação não acreditou nem na palavra, nem naquilo que Jesus estava ensinando. Então é natural a rejeição, é natural que você sofra perseguição. E a Bíblia vai dizer então que os discípulos agora já estão um período com Jesus. Eles já estão agora nos bairros, eles já estão agora adaptados ao Senhor. E Jesus agora vai lhe dar uma instrução. Se nós olharmos no versículo 7, nós vamos ver que Jesus já tinha chamado os discípulos. Nós vamos ver que Jesus já tinha chamado eles para a missão, para eles pregarem a palavra, para eles poderem curar os enfermos. Jesus já tinha dado autoridade a eles, e eles vão para os bairros. Jesus faz eles entrar. Jesus não manda eles para a Síria, manda para eles para o próprio bairro primeiro. Jesus diz: vai até as aldeias e lá vocês evangelizem, vocês falem que agora é chegado o reino dos céus, que agora vem um novo reino, um reino de paz, um reino de justiça, um reino agora que não é feito de comida nem de bebida, é um reino diferente, é um reino que agora o leproso vai ter a oportunidade, é um reino que agora ali o homem que está desvalorizado vai agora aprender a ter valor. É um reino diferente que outros não vão compreender, a religião local não vai compreender, mas aqueles que estiverem com sua vida torta e depois melhorarem, vão compreender o tamanho do reino que Deus está trazendo para aquele lugar. E Jesus manda os seus discípulos ir. Jesus faz eles entrar nas aldeias. Por quê? Porque entenda uma coisa. Imagine que você vai fazer uma reforma na casa do vizinho, mas a sua casa precisa de uma reforma. E você entra na casa do vizinho, reforma tudo. E quando você entra na sua casa e você olha para a tua casa e a sua casa não está reformada, como você se sente? Você fala: eu faço tanto trabalho lá fora, eu faço tanta coisa lá fora, a casa de fulano eu deixo arrumado, eu coloco o piso, eu arrumo, mas quando eu entro na minha casa eu não tenho prazer. Então Jesus fala para os seus discípulos assim: ó, em vez de vocês melhorarem a Síria, em vez de vocês ir para outra nação, vocês vão entrar no seu bairro, vocês vão pregar primeiro lá, vocês vão curar os enfermos lá, vocês vão ressuscitar os mortos lá, vocês vão usar os dons lá, vocês vão crescer lá, vocês vão expandir lá, porque a primeira chamada é para os seus. Jesus está dizendo para nós: entre primeiro naquilo que Ele te chamou, vá à sua casa, entre no teu bairro, vá para as suas ruas, porque nós conhecemos a necessidade. Quando Jesus saiu de casa, ele já conhecia o homem do tanque. Quando Jesus passava na rua, ele já sabia que havia cego. Quando Jesus passava na rua, ele já sabia que o sacerdote ia para o templo, como aqui foi dito, que ele ia e voltava, mas ele não atendia quem estava caído. Ele sabia que o levita tinha o prazer de cantar e adorar na casa do Senhor, mas ele sabia que ele tinha perdido o prazer em amar, em socorrer, em pegar na mão. E Jesus vai ensinar diferente aos seus discípulos. Ele ordenou que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje e nem dinheiro. Por quê? Porque agora eles iam aprender a depender do Senhor. Sabe por que nós muitas das vezes vamos atrás de Deus? Porque temos algum problema. Talvez você venha com um problema sentimental. Você precisa resolver o casamento. Você precisa resolver aquela situação da tua casa, porque você não aguenta dormir com seu cônjuge, você não aguenta mais chegar em casa, só briga, você não aguenta talvez a decepção que você está sofrendo. Você vem com esse problema para a igreja. Você não aguenta mais talvez a depressão que te assola. Você tomou remédio, você já foi ao psicólogo, você já gastou dinheiro, você fez igual a mulher do fluxo de sangue, você está enfermo, você gastou dinheiro, você fez tudo, mas ainda você não encontrou a solução da tua vida. E a Bíblia aqui vai nos ensinar que Jesus vai dizer para eles: vocês não terão pão, não terão dinheiro, não terão alforje, mas vocês terão a presença do Espírito Santo. Aleluia!
porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. E Ele está me dizendo: eu vou ensinar vocês diferente. Vocês não serão mais agora como os outros que eu enviei, com a provisão. Vocês serão desprovidos de algo na sua vida, mas vocês serão providos do céu. Porque quando o céu dá algo para você, pode o mundo inteiro rejeitar. O importante é que você reconheça que o céu está dando para você. E Ele veio dar para o faminto, Ele veio dar para o pobre, Ele veio dar para aquele que está precisando. Agora não é mais o pão que no deserto eles caíram e morreram. Não é mais o pão que eles sentiram necessidade. Agora eles veio dar o pão vivo que desceu do céu. Vocês não vão beber mais a água da religião que fazem vocês passar a vida inteira doando o seu dízimo, a sua oferta, mas quando você precisa de um abraço, quando você precisa ser socorrido, você não tem esse abraço. Você agora vai beber de uma água e vai ter uma oportunidade, que o trono da graça agora, que o véu foi rasgado quando Jesus estava naquela cruz, e você tem direito e acesso agora ao reino de Deus. Você agora pode orar do seu quarto, agora você pode orar da tua casa, agora você pode ir para qualquer lugar, no canto da terra, num lugar solitário, chorar, derramar tuas lágrimas, porque o Espírito do Senhor, Ele vai te atender. E quanto mais você sofrer, quanto mais você apanhar, quanto mais você for perseguido, mais Deus vai te usar. Porque a Bíblia diz que quanto mais apertar você, quanto mais perseguir, quanto mais humilhado Jesus era humilhado, mais a cruz tinha valor para nós. E Ele disse para os discípulos: vocês não vão levar bordão, exceto o bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usasse 2 túnicas. E recomendou-lhe o seguinte: quando vocês entrarem numa casa, permanecei aí até retirar-vos do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saia dali, sacode os pés e em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliu muitos demônios, curavam numerosos enfermos e ungiam com óleo as pessoas. A missão está sendo cumprida. Jesus ficou e mandou aqueles que Ele preparou para ir. Porque hoje você está vindo sentando e aprendendo, mas amanhã você vai estar indo, pregando e fazendo o que Ele te mandou. Talvez você não entenda esse período que você está sentado, nada está acontecendo. Você olha para a tua casa, você tem problema lá, você tem conta para pagar, você tem filho para cuidar. Você fala: Senhor, estou sentado 1 ano, estou sentado 2 anos, estou sentado 3 anos. Mas olha agora Pedro, olha os apóstolos lá no 5º ano, quando eles estão com a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver, o 1º ano Pedro não entendeu, o 2º ele não entendeu, o 3º não entendeu, mas no 4º ano a Bíblia diz que eles começaram a dar fruto, eles começaram agora a fazer algo diferente. No 5º ano a pregação era 3.000, no 5º ano era 5.000 almas, e agora eles estão varrendo o mundo, ganhando alma, pegando agora com as mãos aquilo que Cristo deu para eles. Por isso que hoje você não entende porque você está sentado, porque Deus permitiu que o seu tempo fosse o tempo de sentar e ouvir e aprender. Porque para ser um bom professor vai ter que sentar para aprender. E a Bíblia vai nos ensinar aqui, para mim correr, que eles então curavam os enfermos, e era uma numerosa multidão. Jesus e os discípulos não escolhiam quem eles iam curar. O texto diz que Ele curava a todos. Se você chegou depressivo, você vai embora curado. Se você chegou triste, você vai embora feliz, porque as boas novas vão chegar na tua casa. Só que no percurso, meu pastor Gel, meu caro pastor Robson, nós vamos ver que uma notícia vai espantar os discípulos. Uma notícia da morte de um homem que estava revolucionando o lugar. João Batista, ele morre. João Batista era uma referência profética. Era um profeta amado pela nação. E agora a Bíblia vai nos ensinar que chega ao ouvido que Herodes, porque o nome de Jesus já estava se tornando grande. A Bíblia diz, alguns diziam que agora João Batista tinha ressuscitado dentre os mortos, e por isso nele operava em Jesus as forças de João Batista. João Batista tinha morrido. O profeta perdeu a cabeça no palácio por uma dança sensual, por a obstinação de um homem que não tinha um caráter aperfeiçoado.
e ele cortou a cabeça daquele profeta dentro do cárcere, e ele fez um homem que era um raio de luz profética de 400 anos de falda. Agora, o homem agora tinha sido se calado. João Batista perdeu a sua cabeça. Por amor à verdade, ele foi decapitado. Ele foi agora, pagou o preço pela verdade. Porque alguns de nós, pela verdade, nem nos pagaram preço. Pela verdade vamos ser humilhados. Pela verdade vamos ser rejeitados. Pela verdade nós vamos apanhar. Pela verdade nós vamos sofrer. Mas é pela verdade que nós vamos entrar no reino de Deus. Não me interessa quantas portas vão se fechar na terra, porque eu não vivo da porta fechada da terra, eu vivo da porta aberta do céu. Porque quando os homens me viram as costas e fecham as portas, o céu continua aberto. Porque João estava na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos, João, ele não se encontrava só preso fisicamente. Ali ele entendeu que enquanto ele estava orando, enquanto ele estava ali ligado com Deus, a Bíblia diz que o apocalipse aconteceu, foi revelado a ele no lugar de prisão. Um dos maiores privilégios para um homem é receber a notícia que o céu ainda está olhando por ele. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe. Deixe quem quiser fechar a porta na sua cara. Deixe quem quiser colocar você em uma masmorra. Porque quanto mais colocava um Paulo, mais ele era usado. Quanto mais ele apanhava, mais ele era usado. Quanto mais humilhado, mais usado. Quanto mais perseguido, mais usado. Quanto mais falar mal, mais usado. E entenda, quanto mais bater, mais vai crescer. Só que entenda aqui, a morte de João Batista vai abalar as pessoas. Sim ou não, igreja? Quem reconhece o profeta João Batista da glória a Deus? Entenda uma coisa. Isso vai abalar a estrutura de Jesus ou dos discípulos? Vai abalar a estrutura dos discípulos. Porque quem está acostumado com referência fica abalado. Porque quem não olha para Jesus e olha para o homem, cai. Meu pastor fracassou, eu vou desviar. Olhou para o homem. Ah, mas ele pregava muito e desviou. Olhou para o homem. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Só tem um, que enquanto eu olhar para ele, eu não vou cair. Enquanto eu olhar para ele, eu não vou desistir. Enquanto eu olhar para ele, eu não vou parar. Enquanto eu olhar para ele, eu vou ter força. Enquanto eu olhar para ele, pode tudo acontecer, mas ele vai continuar de pé. É quando você olha para Jesus. Porque ele apanhou, suportou a oposição dos pecadores, sofreu, foi humilhado, aceitou a ignomia, foi envergonhado publicamente. Ele foi arrastado em via pública, foi humilhado, mas ele alcançou a vitória. Meu Deus, aleluia. O problema é que nós olhamos para a referência da terra e caímos. Herodes matou o profeta, mas Cristo ainda está vivo. O profeta vai acabar, a profecia vai acabar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Mas outros diziam assim: é Elias, e ainda outros: é um profeta como um dos profetas. Só que Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Ele até acreditava na ressurreição, mas não sabia que ainda haveria de acontecer uma maior do que ele acreditava, que é a de Jesus de Nazaré. Só que tudo isso aqui que está acontecendo está levando os discípulos a uma vida dura. Por quê? Porque eles largaram sua família, eles deixaram seus negócios, eles largaram tudo para servir esse Jesus maravilhoso. Nós vamos ver que o texto vai nos ensinar uma coisa maravilhosa. No versículo 28 do capítulo 6, vai dizer assim, e trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem, e esta por sua vez, e sua mãe, e os discípulos de João logo souberam disto. Vieram, levando-lhe o corpo, e depositaram no túmulo. Cabeça no palácio, corpo lá fora. João Batista foi enterrado. Agora, olha a primeira coisa que Jesus quer dos seus discípulos, vendo tudo isso. E nós vamos entrar na palavra de Deus. Voltando os apóstolos, fala, voltando. Da missão que eles estavam, que eles foram, eles têm que voltar com relatório. Aí eu quero perguntar para a igreja, da missão que Deus te enviou, qual é o relatório que você vai trazer para ele? Porque ele quer um relatório. Que relatório que você vai dar a ele?
Preste bem atenção. E voltando os apóstolos à presença de Jesus. Quem está morto? João Batista. Fala, João Batista morreu. Mas quem está vivo? Jesus. Agora o relatório é para João ou é para Jesus? Então eu tenho que dar satisfação a quem? Agora entenda, o maior relatório da tua vida não é para o pastor, é para Jesus. Você deve dar um relatório do que? Senhor, eu vivenciei. Senhor, eu vi o Senhor ser expulso da sinagoga. Eu vi o Senhor dar poder aos discípulos. Eu vi até os profetas morrerem. Mas Senhor, eu quero ver algo maior. Eu quero ver algo grande. Eu quero ver algo supremo, Senhor. Os meus olhos ainda não viram coisas grandes. Aí Jesus diz, vem cá, qual é o relatório? O cenário de morte de João Batista. Aquele que está pregando a verdade está morrendo. Aí Jesus disse assim para eles, e lhe relataram tudo o que havia feito e em si. No relatório, precisa uma coisa nós entendemos. Você precisa fazer e parar de falar. Tem muita gente que fala, mas não faz. Quando Jesus, ele vai cumprir seu ministério, ele falou ou fez? Ele falou ou fez? Qual é o problema? Você está 20 anos na igreja, falando até hoje, não está fazendo nada. Aí ele está dizendo, vem com o relatório, mas primeira coisa ele diz, o que você fez quando eu te enviei, você viu tudo isso. O relatório está ali, ó, versículo 13 do capítulo 6. E expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos e ungiam com óleos as pessoas. Então eles tinham feito algo para Deus, sim ou não? Só que na caminhada, quando a gente começa a ficar perturbado por causa de algumas notícias, a gente esquece do que Deus já vem fazendo na nossa vida, ó. Quantas pessoas você já não ajudou na vida? Quantas pessoas você não orou e ela não mudou? Quantas pessoas você não orou e Deus foi lá, você orou e Deus foi lá e curou? Aí você acaba recebendo uma notícia, tira você do foco. Aí você para, Senhor, eu vou desistir. Aí Deus fala, olha para trás, meu filho. Olha quantas pessoas foram edificadas pela tua vida. Olha o relatório que está do teu lado. Olha o tanto de coisa boa que você já fez. E aí Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm feito coisas. Só que o problema é que algumas coisas estão perturbando a mente de vocês. Só que vocês precisam me mostrar e me dizer, feito e ensinado. Olha como Jesus, ele é maravilhoso. Ele está dizendo que o que ele nos chamou é para nós fazermos e ensinar os outros a fazer. Uma certa feita, os discípulos viram um homem expulsando um demônio, como também Josué viu um homem profetizar. E eles queriam pregar e parar aquele homem, brecar aquele homem. Josué disse, Senhor Moisés, tem um homem profetizando, vamos pará-lo, vamos fazer com que ele não faça isso. Aí Moisés diz, quem dera se todo mundo fosse profeta. Quem dera se todo mundo tivesse a ousadia de realmente colocar a mão no enfermo, tivesse realmente a ousadia de colocar a mão no endemoniado e o demônio embora e as pessoas ser curadas. Porque vocês têm que trazer o relatório. Quando nós apresentarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar das suas obras. Aí eu pergunto, Cedril, o que você tem feito? Aí eu pergunto para você, Tiago, o que você tem feito? Aí diante do tribunal, aí você fala, eu joguei bola, eu empinei pipa, eu fiz muita coisa. E Deus fala, eu quero saber o que você fez pelo meu reino, não o que você fez por você. Porque o que você fez por você está feito. Agora o que você fez por mim no tempo que você viveu? Porque Ele vai pedir para você. Porque a igreja de Éfeso, Ele falou, eu conheço tuas obras, eu sei que você não pode tolerar ruins, eu sei que você coloca a prova, mas que faltava em você o primeiro amor. Porque sempre, por mais que a gente chegue em um alto nível espiritual, sempre vai faltar algo a gente, algo na gente. Você não vai ser completo totalmente, porque você é um pecador como qualquer outro. Mas o texto diz que Ele quer algo sendo feito e algo para alguém para ensinar. E aí eu pergunto, você está quantos anos na igreja? Tem feito o quê? Você veio quanto tempo na igreja? Tem feito o quê? Tem ensinado o quê? Aí você se preocupa de agradar o pastor. Se tem uma coisa que a nossa geração precisa parar de fazer, é isso. Mas eu tenho que agradar o bispo, o reverendo. Não, você tem que agradar primeiro a Deus. Porque quem agrada a Deus, viu? Até desagrada os homens. Paulo disse isso. O problema é que a gente quer servir o homem e esquecemos que temos que servir a Deus. Vamos lá servir ao Senhor. Nós vamos ver que depois desse relatório,
Jesus vai dar para eles o que eles precisam. Quem está entendendo a palavra da glória a Deus? Versículo 31, o tempo já está indo embora. E ele lhe disse: vinde para repousar. O que Jesus de cara viu que eles precisavam? Descanso. Quem precisa de descanso aí da glória a Deus? Só que eu preciso te dizer uma coisa: você precisa de descanso porque você trabalhou para Deus ou porque você só trabalhou para o homem? Jesus acabou de ver alguém que veio com um relatório, que ensinou e que fez alguma coisa para o reino dele. Aí você descansa porque você fez para Deus ou porque você fez só para você mesmo? Jesus vai convidar os seus discípulos, vai dizer assim: vinde repousar um pouco à parte. Por quê? Porque eu estou vendo o cansaço físico. Eu sei que você levanta às 5 horas da manhã e só para às 7 da noite. Agora eu quero convidar você para o repouso. Você levantou às 5, mas quando você entrou no trem, você entrou no metrô, você viu alguém que precisava de uma palavra e você evangelizou. Você entrou na sua firma e, independente da religião que tenha lá, você pregou a palavra. Você foi almoçar, precisava daquele irmãozinho, dividir a marmitex, ou talvez dividir a sua marmita com ele, e você falou do meu amor. Talvez para você não foi um trabalho pesado, mas no mundo espiritual eu vi a tua luta, eu vi o que você trabalhou. Então quem trabalha merece descanso, quem trabalha merece repouso, quem trabalha precisa descansar. Aí ele diz: vem, porque eu sou o descanso, eu sou o repouso, eu sou o lugar que vocês vão descansar. Depois de um dia árduo de trabalho, depois de um dia de briga, de contenda, você vai descansar, mas você não vai descansar com qualquer um. Você não vai deitar naquela cama velha que você fala que foi cara. Você vai deitar no colo daquele que vai cuidar de você eternamente. Não vai ser sua cama box, como eu sempre brinco aqui com a Bianca. Não vai ser naquele sofazão. Vai ser, sabe na onde? Quando você deitar como João, aqui no seio do Senhor, e ele dizer: descansa, meu filho. Tá duro hoje, tá sofrendo hoje, mas amanhã a tua história vai mudar. Porque ele tem descanso. E ele diz: o descanso dele é diferente. Não é como os do deserto, que não entraram no descanso, caíram no deserto. Por causa da incredulidade. Meu Deus. Tem gente que não vai entrar no céu, não é porque não frequentou a igreja, não é porque não ouviu a palavra, não é porque não viu milagre, não é porque não tomou a Santa Ceia, é porque nunca acreditou no que estava fazendo. A incredulidade é o que mais afasta o cristão de Deus. Porque quando eu falo, eu vou deixar de ir à igreja porque eu bebi, Cristo para mim é uma coisa fútil. Quando eu falo, eu vou largar Jesus por causa da minha esposa, Cristo para mim está sendo uma coisa fútil. Por quê? Porque por mais que eu queira entender, quando eu quero fazer o mal, quando eu quero cometer as piores coisas, Ele vem ao meu coração pela manhã e diz: levanta, porque ainda que o teu coração esteja carregado de iniquidade, eu quero lavar o teu coração, quero lavar a tua alma, eu quero mudar você, eu quero transformar você, eu quero enfiar a mão dentro do teu coração e eu quero mudar totalmente os pensamentos dele. Eu quero fazer de você uma cura para as nações, eu quero fazer de você um socorro para muita gente. Eu falo: Senhor, mas eu sou pecador, Deus. Às vezes eu quero abrir a boca para dar uns gritos, para xingar, para matar. Aí Deus fala: eu conheço teu coração. Só tem uma coisa que você precisa entender: que enquanto você for verdadeiro com ele, ele vai ser com você, porque ele não vai mudar. Você pode até mentir na presença dele, mas ele não vai mentir para você. E ele está dizendo para nós: é repouso. Mas ele diz assim: é num lugar à parte. Por quê? Porque discípulo, apóstolo, quem segue ele leva para um lugar secreto. Quem gosta de fechar a porta e orar? Da glória a Deus. É um lugar secreto, né? É o lugar que você vai falar da tua miséria. É o lugar que você vai falar de você sem sua esposa saber, porque você cometeu um pecado e sua esposa não pode saber. É o lugar em que você vai dizer tudo que você sente, quem você é, onde as máscaras vão cair. Não vai ter como você olhar para a roupinha bonita, não vai ter como você olhar talvez para o seu mau caráter, e você vai ter que ser verdadeiro com ele. É fechando aquela porta que você vai entregar para ele tudo aquilo que você é, aquilo que você precisa. Você vai entregar teus sonhos, teus desejos, e você vai dizer: me muda, me transforma. Senhor, eu preciso sair desse quarto mudado, eu preciso
preciso sair daqui diferente. Eu não posso viver mais da maneira que eu estou vivendo. Senhor, eu não aguento mais viver dessa forma. Aí acabou. Você vai sair transformado, renovado. Mesmo que no outro dia, um dia antes, você possa ter cometido um pior pecado. Porque se você levantou no dia de hoje e você está aqui, está ouvindo esta palavra, aí está tendo oportunidade para mim e para você. Mas olha o que ele vai dizer: venha para um lugar à parte, num lugar cheio de gente. Não. Lê o texto, o que está escrito? Lê o texto que está acompanhando, capítulo 6, versículo 31. Vinde e repousar num lugar à parte, num lugar cheio de gente. Qual é o lugar? Fala mais alto. Acho que a igreja não está aqui. Fala mais alto. Não der? Por que no deserto? Porque lá não dá para você contar para ninguém. Você só vai ter que contar para ele. Sabe por que Deus enviou o povo para o deserto? Preste atenção. No deserto daria para plantar o trigo. Oi, lindo. Vai lá. No deserto dá para plantar trigo? Da igreja. No deserto dá para beber água? Da igreja. Tem torneirinha? Tem aguinha? Não. No deserto é dependência de quem? Então por que Deus leva nós para o deserto? O deserto, um lugar solitário, sabe para que é? Preste bem atenção. É para Deus te dar a entender que você não vai viver só das necessidades básicas da tua vida. Você não vai viver completamente somente das coisas que você come, você bebe ou com as pessoas que você se relaciona. Você vai ter que ir para o deserto para que Deus possa te ensinar que existe alguém que te ama. Existe alguém que não deixa você. E quando Ele convida nós para o deserto, eu fico maravilhado. Sabe por quê? Porque no deserto só Deus pode se manifestar. O diabo vai lá para colocar nós no deserto à prova, sabia? Ele vai querer nos tentar, quer dizer. Por quê? Porque ele sabe que no deserto, quem tem fome aqui no deserto? Jesus teve. Sim ou não? Sim. Teve fome. E quem foi lá oferecer pão? O diabo foi lá. Ele chegou e ofereceu o pão para Jesus, não ofereceu? Mas Jesus não quis comer o pão. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. Porque Ele é o pão da vida. E olha como é tão inteligente. Como o diabo vai oferecer pão para quem já é pão? Você sabe por que muita gente come o que o diabo dá? Porque parou de andar com Cristo. Por quê? Porque quem anda com o pão da vida não precisa comer as migalhas que o diabo dá. Aleluia. Rejeita o que o diabo dá. Sabia disso? Tem muita gente que no deserto, Senhor, estou sofrendo. O que eu faço, Senhor? Vem o diabo, calma. Eu vou te acudir. Se eu fui até o filho no deserto, eu não vou até você nessa situação. E no deserto ele chega primeiro que os anjos. Por quê? Porque ele quer comprar você. Ele quer se ver se você realmente está disposto. Então diz: eu transformo as pedras em pão. Eu dou para você o reino. Eu dou para você o que você quiser. Mas nós não vivemos da provisão da terra. Nós vivemos da provisão do céu. Nós não precisamos de migalha ou de pão embolotado da nação que rejeita o Senhor. Nós precisamos do pão vivo que desceu do céu. Jesus ainda é o pão verdadeiro. Olha o que vai acontecer. Os discípulos estão em um lugar desértico, só que era um lugar separado. E aí vai dizer aqui, porque eles não tinham tempo para nem para comer, visto que numerosa multidão ia e vinha. A multidão ia e vinha. Então aqui nós estamos falando de ministério. Fala, ministério. Quem quer ser pastor aí, dá glória a Deus? Então você tem que acostumar com a multidão que fica, que vai, ou que vai e vem. Vai e vem, tá vendo agora? Sabia que a pior coisa para um pastor é quando ele vê a igreja cheia? A melhor coisa é quando ele vê cheia. Quando começa a esvaziar, ele fica triste, não fica? Não tá vindo ninguém. É porque é normal. Ir e vir é normal. Nós não manda na vida das pessoas. Quem precisa de pão vai até onde tem pão. Sim ou não? O texto está dizendo assim, está dizendo bem claro. Então foram visto que numerosa multidão, os que iam e vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir. Então tem gente que está observando aonde tem pão, aonde tem alimento. E querendo ou não, entenda uma coisa. Muitas pessoas falam: pastor Rafael prega dura, é muito duro. As palavras do homem é só marretada. Mas entenda uma coisa. Jesus está levando os discípulos para um lugar solitário? Sim ou não? Sim.
Porque você não precisa ser aperfeiçoado na hora do churrasco, precisa? Não. É na hora do deserto. Porque assim, ó, é nessa hora em que você está sozinho. Você fala, me abandonou, Senhor. Não é assim? Eu me sinto tão sozinho. Aí Deus fala, tá o Pai, tá o Filho, tá o Espírito Santo. E você fala, eu estou sozinho. É como se você dissesse assim, ó, Deus, o Senhor não existe. Quando nós vamos para o monte lá no Cocaia, é muito interessante. A terra é muito grande, ela é muito vasta. Não tem como. A Bíblia diz que, no Salmo 24, que a terra é todinha do Senhor, dele é a terra toda. Quando nós usamos essa figura de linguagem, quando a gente fala assim, Senhor, eu estou sozinho, nós estamos sendo as pessoas mais irracionais que existem. Porque não tem como nós estarmos só. Porque esse planeta, esse universo, esse céu, essas nuvens, esse mar, foi criado por alguém. E se Ele criou todas essas coisas, por que Ele te deixaria sozinho? Porque é você que está deixando o teu coração ficar vazio e está se esquecendo dele. E é você que está se sentindo solitário. Por quê? Porque Ele sempre esteve do teu lado. Ele sempre esteve aí com você. É você que talvez não está reconhecendo isso. Solitário em lugar deserto. Aí era como se Jesus estivesse dizendo assim, e aí, como é que vocês estão se sentindo aqui, ó? Tem pão aqui para comer? Não. Tem água? Não. Então o que vocês vieram fazer comigo no deserto? E por que me obedeceram? Confiança. Os discípulos estavam com confiança. Quem confia em Deus dá glória a Deus? É, mas não é só da boca para fora. Quem confia em Deus verdadeiramente dá glória a Deus. Então se Ele te levou para o deserto, quem vai cuidar de você lá? Você pode chamar o pastor no deserto. Quando Deus não quer, meu filho, é igual o Jó. Jó tinha parente? Tinha amigo? Mas o texto diz, ninguém conseguiu estar perto dele. Por quê? Porque quando Deus quer, Deus tira a tua mãe, tira o pai, tira o filho, tira a família, tira o dinheiro e fala assim, ó, e aí, é eu e você. Tá acostumado a viver com o céu te dá? É assim, vai pro deserto. Aí ele vai dizer aqui, olha o que ele vai dizer. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Jesus falou, eu estou convidando vocês para entrar no barco e ir para um lugar sozinho. Por quê? Porque os meus ensinamentos, os maiores ensinamentos, são feitos em lugares sozinhos e de portas fechadas. O problema é que nós não queremos mais ir para o lugar com Deus a sós. Nós queremos estar numa igreja cheia, mas sentimos a presença. Aí Deus fala, você foi lá na igreja, estava lotado, você levantou a mão, glorificou. Em casa você não sente minha presença. Mas lá você chorou, se emocionou, o hino era bonito, a peça foi top. Mas em casa você não sente. Qual a diferença de você ir para 4 paredes e sentir a presença e sair das 4 paredes e não sentir mais Deus? Será que Deus então está limitado agora? Deus está entre essas 4 paredinhas. Jesus convidou seus discípulos para ir para fora. E disse, ó, vai ser no meio de uma peixaria, aonde todo mundo está gritando, um peixe é R$3,50, ó, é R$4, é R$12. Não, às vezes a minha mãe fala que eu sou doido. Às vezes ficamos aqui, eu, Rafael, ficamos aqui até 3:30 da madrugada. E nós estamos aqui, e se vendas a orar. Por quê? Porque Deus não me mostrou, e Deus não nos mostra que nós vamos ser usados só dentro da igreja. Nós vamos ser usados aí fora. Só que eu preciso ouvir a voz de... Aí Deus leva ele para o deserto e fala, ó, olha o deserto, não tem templo, não tem sinagoga, não tem parede, vocês vão aprender a ouvir a voz do alto. Vocês vão aprender a parar de ficar ouvindo só entre 4 paredes. Tem que aprender a ouvir a voz do alto. E aí vocês vão entender, vão estar no trabalho, Deus vai falar com vocês, vai falar com nós, nós vamos ouvir. Você vai estar conversando, daqui a pouco o Espírito Santo fala, opa, sai daí, vai ali orar por alguém, opa, sai daqui, vai ali. Por quê? Porque isso é sensibilidade espiritual. Porque chegar na igreja sem um vaso, tá cheio. Pregar aqui, lá fora, na igreja é cheio, você bate nele, parece que ele não está vazio, sai lá fora, é uma latinha de Coca-Cola sem produto dentro. Se jogar uma pedrinha faz barulho. Lá fora não tem o mesmo amor, não tem o mesmo. Você vai ver isso quando a graça trouxe a palavra. E você vai ver uma coisa interessante. O sacerdote saiu do templo, mas saiu sem Deus. Entrou para servir a Deus, sentiu Deus lá dentro, mas lá fora não sentia o Senhor. Lá fora não sentia o mesmo Deus que adorava lá
dentro. O levita louvava, adorava e trabalhava, mas não sentia o mesmo Deus lá fora. Por quê, meu irmão? Ainda o véu não tinha se rasgado, mas Jesus agora vai lá para fora e as pessoas cegas, as pessoas com problema, as pessoas com deficiência ouvia, sentia a presença dele. As ruas eram cheias, eram lotadas. Por quê? Porque Jesus tinha sensibilidade espiritual. Mas investir tanto em um sacerdote ao ponto de passar de mais de não sei quantos milhões para ele não sentir Deus lá fora? Eu vou investir numa geração que precisa usar o melhor terno, eu vou investir milhões para quando ela sair lá fora, ela só apenas apertar a chavinha do carro e eu não olhar mais para ninguém, não abraçar o que precisa? É isso que o meu Deus está fazendo? Investindo em quem não tem sensibilidade, está investindo em quem não tem mais o amor. Aí ele está dizendo para nós: não, eu preciso de você mesmo. Sabe o que? Que você sai, quando você sai da igreja, você sai tanto com a unção de Deus, que se você vê qualquer um, que Deus falar para você, vai lá, abraça, se abraça. Se Deus mandar você tirar do pé e dar, você vai lá e dá. Por quê? Porque você entende que você foi comprado, que você foi lavado, que você foi, pela graça de Deus, abençoado. E você quer isso para todo mundo, meu irmão. A graça, ela é transbordante. Deus não chamou você para ser cheio, Ele chamou você para transbordar. Ele quer que você evangelize mais, Ele quer que você fale mais desse amor, Ele quer que você cante mesmo. Mas não canta só aqui não, vai cantar na sua casa, canta no bairro, canta em todo lugar. Por quê? Porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. Só que o problema é nós estamos perdendo essa sensibilidade. Sim ou não? Aí tem gente que fala, está fazendo política de boa vizinhança. Mas a Bíblia diz: tenha paz com todos. Antes da santificação ele diz, tenha paz com todos e a santificação. Tem gente que se tornou santo, mas não tem paz com ninguém. Tem gente que arrumou a placa e põe na testa de santo. Eu sou o santo da quebrada, mas não tem paz com ninguém. Aí nós temos que entender o que Jesus está fazendo. Vamos correr. Só tem uns 7 minutos. Então foram no barco e iam num lugar solitário. Muitos, porém, viram partir e reconhecendo e correndo para lá a pé. Correndo a pé. Você tem carro, não consegue vir à igreja. Você tem um ônibus, não consegue ir buscar os irmãos. Você tem o Uber, vai dar desculpa. Você mora perto, não quer vir. Mas quem tem sede, quem quer mudar, quem quer ser transformado. A mulher do fluxo de sangue não pegou o Uber para vir, não tinha, tá certo. Mas não pegou um cavalo, não pegou uma jumenta. Ele disse, eu vou lá. Ele está curando, ele não está cobrando. Não precisa de meia ungida, não precisa de óleo ungida, não precisa fazer a campanha do 7. É só preciso tocar nele. E quando ela tocou, não precisou da campanha, não precisou de nada, precisou da fé dela para ser curada. A mulher cananeia diz, a minha filha está com problema em casa. Eu não quero saber se eu sou de uma região que não adora o Senhor, mas eu sei que Ele atende aqueles que têm fé. Então se você veio esta noite com o seu problema, você vai sair curado, você vai sair transformado, porque a presença do Senhor está nesse lugar. Você não precisa fazer muita coisa não, meu irmão. Não precisa mostrar que você é um vaso, não precisa girar, não precisa pular, não precisa dar mortal. Toca com sensibilidade. Se você tocar com sensibilidade, meu irmão, vai ter uma multidão. Uns vão empurrar, outros vão fazer de tudo. Mas quem toca no Senhor com sensibilidade, muda a sua vida, muda a tua história. É o toque. Ele não está falando da intensidade da oração, ele não está falando da intensidade da leitura, ele não está falando do quanto você se tornou religioso. Ele está dizendo para você, é como você é sensível à voz dele. Talvez vai vir gente de 20 anos não vai receber, como Naamã, que chegou em Israel e recebeu a cura, enquanto havia vários leprosos. Você precisa entender que quando não é a frequência que você vem, é a forma que você vem até ele. E aqui ele vai dizer para nós uma coisa maravilhosa. E de todas as cidades, e chegaram antes dele. Você é o último a chegar no culto. Chegou antes dele chegar. Ele pegou um barco e foi com os discípulos. Mas fala para você, culto é 7 horas. Você chega às 8h40. Vou pegar, já viu o crente que pega no final? Eu vou, você imagina que você vai ser instruído por uma prova. E você tem essa lição agora, para você agora, no dia da prova passar. Se você chegar no final, você vai passar na prova? Então continua chegando no final, você não vai chegar, você vai passar em prova nenhuma.
Deus já está dando um recado. Ah, pastor, você está querendo que venha na igreja? Não. E na igreja qualquer um vai. E a Cristo é diferente. E a Cristo é diferente. O texto está dizendo que eles iam. E ao desembarcar, ó, eles já estavam lá. Eles já estavam. Porque quem precisa do milagre tem que tomar uma posição. Quem precisa ser mudado tem que tomar uma posição. Tem que chegar antes, sim ou não? Aí você quer fazer? Não, deixa ele fazer tudo depois eu chego. Não, levanta, meu filho. Deus não gosta de preguiçoso. Deus quer você orando. Quer mudar a história? Vai orar. Quer mudar a história? Vai buscar. Deus não gosta de uma geração preguiçosa. Deus chamou para ser valente, ser soldado, não ser preguiçoso. Olha o que vai acontecer. E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Se compadeceu, teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Deixa eu falar pra você. Quem quer cuidar do viciado de crack? Quem quer cuidar do viciado de cocaína? Quem é que quer viver com alcoólatra? Ninguém. Mas quem quer? Todo mundo dando dízimo, oferta, bonitinho, sem problema nenhum. Todo mundo quer. Sim ou não? Agora, quem quer a geração de Jesus? Lunático, paralítico, endemoniado, pessoas que vão e depois voltam. E aí, quem quer essa plateia? Ninguém quer. Por quê? Porque ela não vai trazer para você, não vai massagear o seu ego, talvez não vai dar para você lucro financeiro. Mas Deus não nos chamou para ter lucro financeiro e nem para nós trocar o céu. Ele chamou nós para servir Ele em espírito e em verdade. O texto está dizendo para nós que Ele viu eles e teve compaixão. Deus tem compaixão de nós, igreja? Sim ou não? Dá glória a Deus por isso? Se nós estamos aqui é porque Ele teve compaixão. Agora olha isso aqui, Robson. Porque eram como ovelhas, eles eram. Viu? Qual que é o texto que está dizendo? Eles eram. Por quê? Porque quando o Bartimeu está cego na esquina, ele não era considerado ovelha. Quando o viciado de crack está na esquina, para a igreja ele não é ovelha. Mas quando ele está limpo, ele é pregador da palavra. Vem aqui contar seu testemunho, mas limpar ele ninguém quer. Mas quando está limpinho, todo mundo quer, não é, velho? Nossa, é o vaso, é a mulher, a missionária, é o homem de Deus. Mas na hora de tirar os carrapichos, ninguém queria. Aí Deus está dizendo para nós, eles eram ovelhas, que não tinha pastor. Mas Jesus disse assim, ó, mas agora eles têm um bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não se preocupe com o seu nome não. Aí pastor, o que vão falar de você? Não interessa. Se for para nós ser preso, se for para apanhar, se for para ser humilhado, nós estamos aqui para isso, Jesus. Por quê? Porque Ele apanhou por nós. Jesus foi preso, igreja? Foi preso com Barrabás. E qual foi a escolha? Foi Jesus e Barrabás. Aí, ó. Olha o que vai dizer. E passou a dar a eles comida. Foi isso que Jesus deu? Foi o quê? Ah, só eu estou aqui. O que Jesus deu para eles? Fala mais alto. Ensinamento. Fala mais alto, ensinamento. Porque tem muita gente que acha que aprendeu alguma coisa, mas ainda nem sentou para aprender ainda. E ensinou-lhe muitas coisas, porque antes da comida vem a palavra. Porque antes de você alimentar o seu estômago, a sua alma precisa ser alimentada. Você veio com problema no casamento, você veio com dívida, você veio com tudo, e Deus fala, se não fosse essa situação, você estaria aqui? Já te dei dinheiro antes, como você era? Já deixei você estar, como você era? Você me esqueceu. Agora nessa situação você está lembrando de mim. Coisa boa é a lembrança. E Deus é maravilhoso. Quando a conta chega, nós falamos, Senhor, o que nós vamos fazer? Aí Deus fala, lembrou de mim? Estou pagando conta ainda? Quando vem a hora de você receber o livramento, você vai lembrar de quem? De quem livra. Aí você esquece a banda voou, você esquece quem é os caras, você esquece todo mundo e você fala, Senhor, me socorre. Aí a Bíblia diz, eu sou o socorro, bem presente na hora da tua angústia. Teu amigo não é não, mas eu sou. Tua mulher não vai ser, mas eu sou. Eu sou bem na hora da tua angústia, porque pra você saber, ó, eu tô aqui com você, lembra? 10 anos eu tô tentando falar com você, 10 anos eu tô tentando entrar na tua vida, mas você não quis saber, mas eu ainda tô aqui pra te socorrer. Você colocou na tua casa, colocou no ciclo da tua família, você colocou na tua empresa, no teu negócio, pessoas que nunca te valorizaram, pessoas que só usufruíram do que é teu, mas eu nunca fui o centro da tua vida, mas agora eu vou ser o centro da tua vida, mas agora eu vou mudar a tua história. Por quê? Porque você vai entender
que por mais que você passe essa tribulação que você está vivendo, seus amigos vão te abandonar, vão virar as costas para você, mas você vai aprender que eu sou o seu melhor amigo. Aleluia! E vamos correr. 9 horas, acabou. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto o lugar e já é avançada a hora. O que eles falaram? É deserto lugar. Agora olha só, já começaram a se preocupar com o ambiente, sim ou não? Aí esse lugar está deserto, Jesus, e a hora já passou. Aí Jesus falou a eles: engraçado, na hora de comer o pão não lembra do tempo. Agora está preocupado com a hora? Está preocupado, está querendo ir embora, mas na hora do livramento eu tirei um tempinho para te livrar, tirei um tempinho para te socorrer, tirei um tempinho, mudei a hora. Era para mim ter salvado 20, 30 milhões, mas eu fui lá e mandei um anjo para te salvar. Aí eu tive um tempinho para te socorrer. Você quer ir embora da minha presença? Porque você acha que a hora avançou? Olha no seu relógio, você consegue parar o sol? Você consegue parar a lua? Você consegue parar o tempo? Você não é dono do tempo. E ele vai dizer assim, já é avançada a hora, despede para que passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Sabe o que é isso? Aqui é a Valéria, ela tem um problema, só que o meu problema já foi resolvido. Aí é muito fácil eu falar para a Valéria assim, para Deus: Senhor, a Valéria está aqui, mas nós já tem nosso problema, já resolveu. Faz o seguinte, despede ela. É muito fácil mandar alguém que está precisando ir embora quando você já está provido na tua vida. É muito fácil querer tirar alguém do caminho que está precisando, porque você não precisa mais. E é nessa hora que Deus enxerga o teu caráter, que você talvez se esqueceu da hora em que você passou o aperto e Deus estava com você e não te despediu de mão vazia. E ele vai dizer aqui, e porém eles respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Por quê? Porque se você pode dar a opinião de mandar uma pessoa embora porque ela está precisando, e você fala: manda ela embora, deixa ela se virar, então quando ela precisar, você vai servir ela e você vai cuidar da vida dela. Tem muita gente que gosta de querer mandar na vida do outro. Aí entenda, eu vou mandar ele embora, pastor, da igreja. Por quê? A igreja não é minha não, meu amigo. Bota na sua cabeça, a igreja é uma porta do céu aberta, assim que eu entendo ela. Eles vão entrar e vão sair. Hoje você rejeita, hoje você fala mal, hoje você olha e critica. Amanhã pode ser seu pastor, amanhã pode ser alguém que vai cuidar de você. E aqui, olha o que Jesus está dizendo. Você está despedindo alguém aqui, Você quer mandar todo mundo embora? Tá bom, na multidão tem alguém que se você mandar embora não vai te alimentar. Tem ou não tem? Tem uma criança ali, tem alguém ali que está com alguns objetos. Elas estão com 5 pães e... Peraí, 5 pães e 2? Mas se eles despedem a multidão, teriam como ser alimentados? Então, tá vendo que Jesus fosse ouvir a sua voz ou as suas falácias, você tinha mandado embora da tua vida aquilo que era provisão para você. Que é provisão para você, você ia mandar embora. Se eu tenho certeza que eu quero despedir, se eu despedir, o menino vai embora. E ele está com a provisão para você. Então para de querer mandar embora no meio do culto aquele que Deus não mandou você mandar embora. Deus falou para você vir que Ele vai mudar você e o que está do lado. Ele não falou que é você que vai mudar as pessoas. Ele disse que a palavra vai mudar. Meu amigo, vai ter joio na igreja como vai ter trigo. E deixa crescer junto. E eu gosto que cresce do lado. Por quê? Porque quando vir a foice de Jeová, aí ele faz a escolha dele. Mas olha o que está dizendo para nós aqui, E ele disse: quantos pães vocês têm? E de ver. Aí eles foram lá ver, Quando eles chegaram lá, eles viram o menino. Viram ou não viram? Não viram a criança lá? Não viram alguém? Presta atenção agora. Se o menino não está lá, acabou, essa história seria diferente. Eles iam voltar assim, Senhor, como o Senhor mandou nós viver, mas nós mandamos as pessoas embora, não tem nada. Ué, não foi você que deu a opinião que era para mandar embora? Resolva você. Eles iam ouvir isso. Viu agora como a gente tem que ficar no centro da vontade de... Porque eu vejo as pessoas pregar isso, provisão. Olha só, como que é tão profundo. Então Jesus ordenou a todos. Primeira coisa, fique sentado. Porque quem está na posição de sentar, está na posição de aprender. Porque tem muita gente querendo ensinar o que não sabe ainda. Senta. E tem mais, depois de sentar, faz grupos, mas não é para fazer divisão. Grupos, e sobre a relva verde,
E fizeram e repartiram o grupo de 100, 100, 50 e 50. E tomando eles os 5 pães e 2 peixes, eles tomou o pão. Era deles o pão? De quem era o pão? De alguém que eles queriam mandar embora da multidão. Eles tomaram. E quando eles tomaram, eles levaram o que não era deles para a mão de Jesus, sim ou não? Aí olha como que Deus é maravilhoso. Aí o Senhor falou comigo uma coisa profunda. Você sabe como que é? Você sabe quanto tempo demora para produzir um pão e produzir um peixe? Ainda mais num lugar solitário? Você sabia que um peixe, para chegar numa vida adulta, para ser alimento para alguém, ele demora praticamente quase 12 meses. De 6 a 12 meses para ser um peixe para alimentar alguém. Só que a Bíblia diz que em Gênesis vai dizer assim: quando Deus faz o segundo dia, ele dividiu as águas entre as nuvens dos céus e os oceanos. Então ele dividiu. Então quem é o dono do mar? Não é o Senhor? Só que você já viu Deus produzir pão sem plantar? Porque só ele consegue fazer isso. Porque não tinha plantação de trigo, mas ele produziu pão sem plantar. Ele não produziu trigo, mas trouxe pão. E para melhorar, Jesus vai fazer uma coisa interessante. Lá em Gênesis, no capítulo 5, no 5º dia, o Senhor colocou no mar os peixes. Aí, olha como Deus, ele é maravilhoso. Preste bem atenção em mim aqui, ó, foca aqui. Olha como Deus é maravilhoso. Deus produziu peixe fora das águas para dar alimento a quem deles precisava. Sabe o que Deus está dizendo? Eu posso produzir algo na tua vida que você menos espera. Preste atenção aqui em mim. Só que você está esperando outro cenário para ser produzido algo na tua vida. Jesus disse: pega os 5 pão. Por quê? De 5 vai se multiplicar. Sim ou não? Multiplicação está em Gênesis. Ele diz: os peixes vão entrar nas águas e multiplicar. As águas vão se separar. Deus é maravilhoso. Para Moisés ele diz: ó, abre mar e passa. Para Jesus passou por cima. E tem mais do que ele fez, meu irmão. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: ó, eu não quero dar peixe, não vou mandar buscar rede, não vou mandar buscar vara. Pega um menino que está com 2 peixinhos, vai ser produzido peixe, ossos, vai produzir as escamas sem precisar viver nas águas. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para nós? Para de incredulidade. Que eu vou dar para você aquilo que você não é capaz de produzir. Aleluia. Eu vou dar para você o sobrenatural. Porque quando eles vão comer de um peixe, eles vão comer de um peixe que não nasceu nas águas, que não foi multiplicado nas águas, foram multiplicados na mão do Criador. De 2 peixes foi para muito peixe, de 5 pão foi para muito pão. E Deus fala: eu não preciso colocar o trigo na terra, eu não preciso colocar o peixe no mar. O que eu preciso é que você creia que eu posso fazer um milagre extraordinário na tua vida. Você só precisa acreditar, porque eu ainda mando na terra, eu mando no mar, eu mando o vento se acalmar, eu mando o mar ficar quieto. Eu ainda consigo produzir aquilo que nós não vamos produzir na terra. Aí ele está dizendo para nós: quer produzir alguma coisa? Aprenda a viver o milagre do Senhor. Aprenda a acreditar nele. Senhor, está difícil, eu não tenho. Mas ele falou para a viúva: fecha a porta, porque vai multiplicar quando você não tem. Vai multiplicar quando você achar que acabou. Porque aí vai ser para a glória dele, aí vai ser para ele, aí vai ser só para ele. Pega o peixe, pega o pão da multidão que vocês queriam mandar embora. Porque quando eles trouxeram, eu anotei isso com muito amor. Deus produziu os peixes fora das águas para nos mostrar que o poder de gerar e criar continua na mão dele. Deus é maravilhoso demais. E ele disse assim, ó, tomando os 5 pães, os 2 peixes. Quando você pegar o que você tem pouco, presta essa Bíblia aqui. Você vai agora levantar sua mão, profeticamente, levanta sua mão. Talvez você está com um pouquinho na sua casa. A primeira coisa que você tem que olhar é, realmente é pouco. Fala, consciência. Razão. Parar de ser emocionado. Culto é razão. Você tem um pouco, continua com a mão levantada. Só que você, depois de se olhar com a razão, dizer pouco, o texto diz, e ele olhou para cima. Qual que é o problema que você não viveu o milagre? É que sabendo que está nas tuas mãos, você ainda continua olhando para baixo. Olha para cima agora. Esse céu é grande? O universo é grande? Então o que tem na tua mão ele vai multiplicar esta noite. Só que você precisa acreditar.
Então ele ergueu os olhos para o céu. Ele ergueu os olhos para o céu. E ele abençoou. O problema, William, é que a gente tem pouco. E ainda amaldiçoa um pouco que Deus deu. Deus colocou um ovo na sua mesa. Aí sabe o que você faz? Por que eu estou comendo um ovo? Sou filho de Deus, não deveria viver isso. Aí Deus fala, mal sabe que do ovo era para comer a picanha. Mal sabe que do ovo era para viver o melhor. Só que vai comer ovo uma semana, 2, até aprender que precisa agradecer, levantar os olhos para o céu e dizer, Senhor, é pouco, mas o pouco com o Senhor é muito, Senhor. Ele pegou o pouco, porque o pouco com Deus é muito. Ele olhou para o céu, ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele olhou para o céu e abençoou. Gênesis 1:22, porque ele aprendeu com o pai que tudo que aquilo que começou pouco, o pai disse, ó, é apenas uma estrela, multiplique. É apenas um peixe, multiplique. É apenas uma gota d'água, multiplique. É apenas uma semente, multiplique. Por quê? Porque aquilo que você abençoar, Deus vai fazer prosperar as tuas mãos. Só que você precisa ter fé, precisa acreditar nisso. Você precisa depositar isso no Senhor. E é por isso que ele disse aos seus discípulos, agora vai e distribua. Porque quando você olhar para o céu, quando você aprender com um pouco que você tem, você vai repartir com todo mundo. Jesus é quanto? Jesus é um só ou é 10? Mas ele é um pedacinho para cada um de nós. Ele é um pedacinho para cada um de nós. Ele é tão grande que no Japão estão pregando ele agora, nos Estados Unidos estão pregando ele agora, na Alemanha estão pregando ele agora. Ele é tão, mas ele é um só. Então eu não preciso de muito, eu preciso de pouco para ele multiplicar na minha vida. A confiança estabelecida ele entregou na mão dos discípulos. Quem é discípulo aí da glória a Deus? Segura aí a Bíblia. Eu estou te entregando o que é pouco, eu estou te entregando o que para você ainda é a menor, é coisa pouca, mas eu quero que você leve para quem não tem. Por quê? Porque o que é pouco para você, às vezes para o outro que não tem nada é tudo. Um pouquinho de café na manhã, para você pode ser pouco. Mas tem muita gente que não tem o café da manhã. E é tudo. E chora para comer, chora para ter. E isso é maravilhoso. Então distribui para todos e repartiu também os 2 peixes. Você tem noção do que Deus está falando com nós aqui? 2 peixes, 5 pães, são capazes de alimentar 5.000 pessoas. Não houve rede, não houve pesca, não houve plantação de trigo, mas o Senhor alimentou todo mundo. Porque onde Ele está, ainda sobra. Aleluia! Ainda dá para o outro dia, dá para uma semana, dá para ir para muita coisa. E todos comeram e se fartaram. E todos comeram. Ele não fez assim, não, você é do grupo da circuncisão, você não vai comer. Todos comeram. Porque quando o pai dá o pão, ele não dá para poucos, ele dá para todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Dá para sobrar ainda com Deus? Por que você não viveu esse milagre ainda? E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Sobrou ainda? Sobrou? Você quer viver essa sobra de Deus? Quer viver esse melhor de Deus? Aprenda uma coisa. Você vai pegar um pouco. Você vai olhar e vai dizer, este é o pouco que eu tenho. Você vai olhar para o céu, você vai agradecer, parar de praguejar, de amaldiçoar e vai começar a agradecer a Deus. Você vai voltar aqui contando testemunho da tua vida. Não vai ser o pastor orou por mim, aconteceu. Eu orei, eu não tinha nada, mas ele me deu tudo. Imagine a cara dos discípulos levando comida para quem eles queriam mandar embora. Ó, vamos parar de dar opinião na igreja que não vem do céu. Porque às vezes Deus quer tirar do cenário aqueles que vão trazer provisão para dentro da casa de Deus. Então que você esta noite possa entender que Ele está no controle da tua vida, no controle da tua alma, no controle da tua casa e no controle da tua família. Fica de pé, vamos adorar o Senhor.
você tem um Deus.